Meu noivo riu quando o pai dele me chamou de interesseira no nosso jantar de noivado. Então, devolvi o anel e saí em silêncio. Eu, uma mulher de 28 anos, acabei de abandonar meu noivo, um homem de 30, com quem tive um relacionamento de 2 anos, depois do que deveria ser o nosso jantar de noivado comemorativo ontem à noite. Estou sentada sozinha no meu apartamento agora, ainda com o vestido que usei, com o rímel escorrendo pelo rosto, tentando entender tudo o que aconteceu. Ricardo e eu nos conhecemos há 3 anos, em um evento beneficente. Ele trabalha com finanças, vem de uma família rica e frequenta círculos que eu nunca frequentei na infância. Sou professora de escola pública e paguei minha faculdade com bolsas de estudo e empregos de meio período. Apesar de nossas origens diferentes, nos conectamos instantaneamente. Ele era charmoso, inteligente e parecia valorizar minha independência e paixão pela educação. Eu me apaixonei perdidamente por ele e ele parecia igualmente apaixonado por mim. Há 2 semanas, ele me pediu em casamento durante uma viagem de fim de semana ao litoral norte de São Paulo. Foi íntimo, romântico e tudo o que eu poderia ter sonhado. Eu disse sim, sem hesitar. O anel era lindo, um diamante com lapidação esmeralda que devia ter custado uma fortuna. Eu estava flutuando no ar, animada para começar nossa vida juntos. Ontem à noite foi nosso jantar oficial de noivado com a família dele, no restaurante Le Jardin, um dos mais caros da cidade. Eu já tinha encontrado os pais dele algumas vezes antes, sempre me sentindo um pouco desconfortável perto do pai dele, Dr. Marcos Almeida, um banqueiro de investimentos severo que raramente sorria. Sua mãe, Isadora Almeida, era educada, mas distante, do tipo que mede o valor pela linhagem familiar e pela filiação a clubes de campo. Passei horas me arrumando, querendo causar uma boa impressão. Usei um vestido azul marinho que economizei durante 3 meses para comprar. Fiz um penteado elegante e até peguei emprestados os brincos de pérola da minha colega de quarto. Eu queria muito que eles me vissem como digna do filho deles. A noite começou bem. Champanhe foi servido. Parabéns. Ricardo segurou minha mão por baixo da mesa, apertando-a para me tranquilizar sempre que eu parecia nervosa. Então, durante o prato principal, Dr. Marcos pigarreou e fixou o olhar em mim. Então, Helena, disse ele girando o vinho, agora que você está oficialmente se juntando à família, devemos discutir o acordo pré-nupcial. A mesa ficou em silêncio. Pai, ainda nem marcamos uma data, disse Ricardo com uma risada nervosa. Não vamos nos precipitar. A expressão de Dr. Marcos endureceu. Bobagem. Essas questões precisam ser resolvidas logo. Os bens da família Almeida precisam de proteção. Senti minhas bochechas arderem. Entendo a necessidade de proteger o patrimônio da família, disse, eu cautelosamente. Não tenho problema algum com um acordo pré-nupcial justo. Isadora me deu um sorriso fraco. Que pragmático da sua parte. Bem, você certamente se recuperou, não é? Continuou o Dr. Marcos, com um tom cada vez mais áspero. Uma professora se casando com alguém da fortuna Almeida. Sua mãe deve estar emocionada. Minha mãe faleceu quando eu tinha 19 anos. Ricardo sabia disso. Seus pais sabiam disso. Minha mãe teria desejado que eu fosse feliz. Eu disse baixinho, sem apetite. Dr. Marcos riu baixinho. Tenho certeza de que ela faria isso. Nada deixa uma mãe mais feliz do que ver a filha garantir um marido. Rico, olhei para Ricardo, esperando que ele dissesse algo para me defender, mas ele apenas olhou para o prato. Eu não disse sim ao Ricardo por causa do dinheiro dele. Respondi, com a voz ligeiramente trêmula. Eu o amo. Claro que sim, querida. Isadora interrompeu com falsa doçura. O dinheiro é só um bônus da sorte, não é? Dr. Marcos riu então, um som áspero que cortou o barulho ambiente do restaurante. Não sejamos ingênuos. Mulheres jovens e bonitas, de origem modesta, não perseguem homens como meu filho por sua personalidade. Senti como se tivesse levado um tapa. Com licença, pai. Ricardo finalmente falou, mas sua voz carecia de convicção. O quê?
desafiou Dr. Marcos. Estou apenas reconhecendo o que todos nesta mesa estão pensando. Ela é uma interesseira. Uma interesseira bastante transparente, aliás. E então aconteceu. Ricardo riu. Uma risadinha curta e desajeitada que poderia ser de nervosismo ou uma tentativa de aliviar a tensão. Mas não era uma negação. Ele não me defendeu. Ele riu. Naquele momento, tudo ficou muito silencioso na minha mente. Olhei para Ricardo, aquele homem que eu pensava conhecer, e percebi que o estava vendo claramente pela primeira vez. Seu silêncio era ensurdecedor. Sua risada, condenatória. Sem dizer uma palavra, tirei o anel do meu dedo. Coloquei-o delicadamente ao lado do seu copo d'água. O tilintar do diamante contra o cristal parecia impossivelmente alto. Helena. Ele começou, finalmente registrando o que estava acontecendo. Levantei-me, peguei minha bolsa e saí do restaurante. Sem correr, sem chorar, apenas caminhando, um pé na frente do outro, cabeça erguida. Não olhei para trás, nem mesmo quando o ouvi chamar meu nome. Agora estou sentada aqui, me perguntando se exagerei, se joguei meu futuro fora por causa de um jantar ruim. Mas então me lembro da risada dele, e sei que não poderia ter ficado. Eu estava errada? Deveria ter lutado mais? Estou apenas provando que o pai dele está certo ao ir embora? Não sei o que acontece depois. Só sei que não poderia me casar com alguém de uma família onde eu seria sempre vista como inferior. E não, poderia estar com alguém que não me defendesse. Faz 3 dias desde que saí daquele restaurante, e meu mundo tem sido um furacão de emoções e confrontos. Ricardo veio ao meu apartamento na manhã seguinte. Eu ainda estava de pijama, inchada de tanto chorar, quando ouvi suas batidas insistentes. Parte de mim queria ignorá-lo, mas eu precisava de um encerramento. Precisava de respostas. Quando abri a porta, ele estava com uma aparência horrível. Barba por fazer, roupas amassadas, olheiras. Segurava o anel em uma mão e um buquê de rosas na outra. O típico Ricardo pensando que grandes gestos podem encobrir problemas fundamentais. Por favor, disse ele com a voz rouca. Deixe-me explicar. Deixei-o entrar, mas mantive distância, os braços cruzados sobre o peito como uma armadura. Desculpe por ontem à noite, começou ele. Meu pai estava completamente fora de si. Bebeu demais. E você sabe como ele fica. Eu sei? Perguntei. Por quê? Nos 3 anos que estamos juntos, você nunca mencionou que seu pai acha que eu sou uma oportunista interesseira. Ele estremeceu. Ele não pensa isso de verdade. Sim, Ricardo, ele pensa. E o que dói mais do que as palavras dele é que você ficou sentado ali e o deixou dizê-las. Você riu. Ricardo passou as mãos pelos cabelos frustrado. Era só uma risada nervosa. O que eu deveria fazer? Causar uma cena no meio do Le Jardin? Você deveria me defender. Minha voz embargou de emoção. Você deveria dizer ao seu pai que eu sou a mulher que você ama, que nunca lhe pedi dinheiro, que trabalhei duro a vida toda. Você deveria estar do meu lado. Ele colocou o anel na minha mesa de centro. Estou do seu lado, Helena. Sempre. Eu te amo. A opinião do meu pai não importa. Mas importa, Ricardo. Importa porque você está deixando ele me desrespeitar. Importa porque um dia podemos ter filhos. E eu não vou deixá-los crescer ouvindo o avô chamar a mãe de interesseira enquanto o pai concorda em silêncio. Por um momento ele pareceu genuinamente confuso. Concordância silenciosa? Não foi isso que aconteceu naquela ocasião. Como você chamaria isso? Ele não conseguiu responder. Seu pai sempre sentiu isso por mim? Perguntei. Ricardo hesitou, o que me disse tudo o que eu precisava saber. Por que você não me contou? Perguntei com a voz baixa. Porque não importa o que ele pensa. Eu te amo por você. Por sua gentileza, por sua paixão por ensinar, por sua obsessão ridícula, por podcasts sobre crimes reais. Quem se importa com o que meu pai pensa? Eu me importo. Respondi simplesmente. Porque a atitude dele reflete como seria nossa vida juntos.
Em cada reunião familiar, em cada feriado, em cada marco. Eu sempre seria a interesseira que capturou o filho deles. E, aparentemente, você sempre seria o homem que fica parado e deixa acontecer. Podemos resolver isso, ele insistiu. Vou falar com meu pai, fazer com que ele se desculpe. Podemos adiar o casamento até que as coisas melhorem. Olhei para ele de verdade e percebi algo profundo. Não se trata apenas do seu pai, Ricardo. É sobre você. É sobre quem você se torna quando está perto dele. Eu não reconheço essa pessoa e não quero me casar com ele. Ele foi embora depois de 1 hora de discussões circulares, levando o anel consigo. Passei os últimos 2 dias chorando, duvidando de mim mesma. Depois me lembrando da risada dele e sentindo minha determinação se fortalecer novamente. Minha colega de quarto, Bruna Ferreira, tem sido incrível, me trazendo sorvete e me ouvindo reclamar por horas. O Ricardo ligou 17 vezes. A mãe dele, surpreendentemente, me mandou uma mensagem. O Dr. Marcos é teimoso, mas ele vai mudar de ideia. Não jogue seu futuro fora por orgulho. Como se me defender fosse só vaidade. Ontem, minha diretora me chamou na sala dela. Aparentemente, Dr. Marcos havia contatado o conselho escolar mencionando preocupações com minha estabilidade emocional e conduta profissional. Felizmente, Teresa Moura me conhece há 5 anos e lhe disse, sem rodeios, que minha vida pessoal não era da conta dele. O fato de o pai de Ricardo tentar colocar minha carreira em risco me dá ainda mais certeza de que tomei a decisão certa. O que ele teria feito se estivéssemos casados e eu discordasse dele? Que limites ele não cruzaria? Não contei ao Ricardo sobre a interferência do pai dele. Parte de mim quer ver se ele descobre e reage adequadamente. Até agora, nada. Hoje à noite, Bruna e eu vamos abrir uma garrafa de vinho e dar uma festa da revista Burn the Wedding. É catártico e de partir o coração. Eu amava o Ricardo. Ainda o amo. Mas estou começando a perceber que amar alguém não basta se a pessoa não tiver a coragem de estar ao seu lado quando for preciso. A parte mais difícil tem sido lidar com as perguntas de amigos e colegas de trabalho. Todos querem saber o que aconteceu, por que a mudança repentina. Fui vaga, dizendo apenas que percebemos que queríamos coisas diferentes. É mais fácil do que explicar que o homem que eu pensava que seria meu marido ficou sentado em silêncio, enquanto o pai dele me chamava de interesseira, e depois riu, como se fosse uma piada. Minha irmã, Camila Costa, ligou de Florianópolis depois que mandei uma mensagem contando o que aconteceu. Ela não ficou surpresa. Eu sempre achei que ele era muito ansioso para agradar os pais, disse ela. Lembra que ele mudou os planos de férias no Natal passado porque a mãe dele disse que ficaria arrasada se ele não estivesse lá? As pessoas mostram quem são, Helena. Você só precisa prestar atenção. Ela tinha razão. É claro que sempre houve sinais, pequenos momentos em que Ricardo se submeteu à vontade dos pais em detrimento da minha ou da nossa. Eu os ignorava, dizendo que ele era um bom filho, que respeitava a família. Agora vejo que era outra coisa. Uma incapacidade fundamental de se sustentar e ser dono de si mesmo. Passei por uma loja de vestidos de noiva ontem e vi um vestido na vitrine quase idêntico ao que eu havia marcado para mim. Por um momento, senti aquela familiaridade, aquela sensação de perda, não apenas do Ricardo, mas do futuro que havíamos planejado. A casa que falávamos em comprar, os filhos que poderíamos ter tido, a vida que agora só existe em algum universo alternativo onde ele teve a coragem de me escolher. Mas então me lembrei do olhar de Dr. Marcos quando ele me chamou de interesseira. Aquele olhar frio e indiferente que me reduzia a nada mais do que uma caçadora de fortunas. E me lembrei da risada de Ricardo, aquela risada suave e condenável que dizia mais do que palavras jamais poderiam. Não, eu fiz a escolha certa. E um dia, quando a dor passar, espero que o Ricardo também perceba. Atualização de 2 semanas, já faz 2 semanas desde que terminei meu noivado, e a tempestade finalmente começou a se acalmar. Voltei a dar aulas, encontrando consolo no carinho e na curiosidade descomplicados dos meus alunos. Não falo com o Ricardo há 10 dias.
depois de dezenas de ligações e mensagens, ele finalmente me enviou um e-mail que me mostrou exatamente onde estamos. Ele escreveu que, embora ainda me ame, acha que estou sendo desnecessariamente dramática sobre um jantar desconfortável. Ele sugeriu que fizéssemos uma pausa até que eu estivesse pronta para ser razoável, como se defender a minha dignidade fosse irracional. A parte mais reveladora veio no final. Minha família tem certas expectativas, Helena. Eles se sacrificaram. Muito para me dar a vida que tenho. Às vezes, ceder significa aceitar situações imperfeitas em prol do bem maior. Ler nas entrelinhas era fácil. O bem maior significava sua herança, sua posição na empresa do pai, sua posição social. Esperava-se que eu fosse a única a comprometer minha dignidade, meu respeito próprio, meu valor. Além disso, ele não teria que enfrentar o pai. Não respondi ao e-mail. O que eu poderia dizer que já não tivesse dito? O que eu não esperava era a ligação de Isadora 3 dias antes. Ela perguntou se poderíamos tomar um café a sós. Contra a minha vontade, concordei. Nos encontramos em um pequeno café, longe dos seus lugares preferidos. Ela parecia diferente, de alguma forma. Menos refinada, mais humana. Pediu um café preto e sentou-se à minha frente, com as mãos cuidadosamente cruzadas sobre a mesa. Te devo um pedido de desculpas, Helena, disse ela sem rodeios. O que aconteceu naquele jantar foi inaceitável. Fiquei sem palavras. Era a última coisa que eu esperava de Isadora Almeida. Dr. Marcos pode ser tradicional em suas opiniões. Ela continuou cautelosamente. E Ricardo sempre buscou sua aprovação, às vezes com grande custo pessoal. Eu percebi. Eu disse secamente. Ela deu um leve sorriso. Eu deveria ter intervindo naquela noite. Tenho intervindo há 30 anos, suavizando as arestas de Dr. Marcos Almeida, desculpando seu comportamento. Eu errei em não falar. Estudei seu rosto, tentando entender a mudança repentina. Por que você está me dizendo isso agora? Suspirou, um som profundo que parecia carregar décadas de resignação. Porque eu me vejo em você, Helena. 30 anos atrás, eu era você. De origem modesta, apaixonada por um homem da família Almeida, tentando provar meu valor. A diferença é que eu fiquei. Eu me conformei. Eu disse a mim mesma que valia a pena. Ela fez uma pausa. Não tenho certeza se valia. Algo apertou meu peito. Você está infeliz? Não exatamente. Tive uma vida privilegiada, filhos lindos, mas perdi algo de mim ao longo do caminho. Minha voz, minha certeza. Quando me levantei e fui embora naquela noite, ela sentiu inveja. Conversamos por quase 2 horas. Ela me contou sobre seus primeiros anos com Dr. Marcos, como a família dele a tratava, como ela gradualmente abriu mão de partes de si mesma para se encaixar no mundo deles, como viu Ricardo se tornar mais parecido com o pai ano após ano, apesar dos seus esforços. Ele te ama, disse ela, enquanto nos preparávamos para ir embora. Mais do que ele jamais amou alguém. Mas o amor nem sempre é suficiente, não é? Balancei a cabeça com as lágrimas ameaçando cair novamente. Não, não é. Ela tocou minha mão brevemente. Seja lá o que você decidir, Helena. Não se comprometa. Por ninguém. Tenho refletido sobre nossa conversa desde então. Ela estava me avisando? Me encorajando? Me despedindo? Talvez as 3 coisas. Naquela manhã, chegaram flores ao meu apartamento. Não do Ricardo, mas do Dr. Marcos. O cartão dizia simplesmente: meu comportamento foi imperdoável. Não era um pedido de desculpas explícito. Apenas um reconhecimento. Típico. Não contei ao Ricardo sobre nenhuma dessas interações. Não tenho certeza se a mãe ou o pai dele o mencionaram. Uma parte de mim se pergunta se este é mais um teste. Se ele vai se redimir porque quer ou porque os pais o pressionaram. Bruna Ferreira acha que eu deveria bloquear o número dele e seguir em frente. Meu irmão diz que me livrei de uma bala. Mas não é tão simples assim, né? Eu não perdi apenas um noivo. Perdi o futuro que pensei que teríamos.
a casa que planejamos, os filhos que discutimos. Sonhos não morrem em silêncio. Todas as manhãs, eu verifico minha mão esquerda automaticamente, ainda esperando sentir o peso daquele anel. Sua ausência continua sendo uma tristeza e um alívio. Atualização de 1 mês. 1 mês desde o jantar de noivado e a vida tomou várias reviravoltas inesperadas. No último fim de semana, eu estava arrumando as malas do meu apartamento. Decidi me mudar para um lugar menor, já que não podia mais pagar por este sem a contribuição do Ricardo, quando ele apareceu sem avisar. Vê-lo na porta, cercado por caixas pela metade e fita adesiva, fez meu coração disparar. Você vai se mudar? Ele perguntou, parecendo arrasado. Não posso pagar este lugar com o salário de uma professora. Eu disse simplesmente. Ele olhou ao redor para a vida desmantelada que tínhamos planejado juntos. Vou continuar pagando a minha parte. Você não precisa se mudar. Sim, eu preciso, respondi, sentando os livros que estava empacotando. O que você está fazendo aqui, Ricardo? Ele veio me dizer que havia largado o emprego na empresa do pai. Tinha aceitado um cargo em uma empresa menor de consultoria financeira do outro lado da cidade. Ele me entregou uma carta. A resposta perplexa e irada do pai à sua demissão. Eu deveria ter feito isso há anos, disse ele baixinho. Ter sido eu mesmo em vez de ser o seu eco. Convidei-o para entrar. Fiz café e conversamos. Conversamos de verdade, pela primeira vez em anos. Ele admitiu que passou a vida buscando a aprovação do pai, mesmo quando isso significava comprometer seus próprios valores. Ele reconheceu o quanto me magoou profundamente por não me defender, não apenas naquele jantar, mas inúmeras vezes antes, de maneiras menores que eu nem tinha percebido. Não espero que você me aceite de volta, disse ele. Eu só queria que você soubesse que estava certa sobre tudo isso. Eu não sabia o que dizer. Uma parte de mim queria cair em seus braços, dizer que poderíamos recomeçar. Outra parte se lembrou da expressão no rosto dele quando o pai me chamou de interesseira. Aquele lampejo momentâneo de consideração antes do riso nervoso, como se ele tivesse considerado a possibilidade. Preciso de tempo, eu disse a ele. Estou orgulhosa de você por enfrentar seu pai, mas isso não é só sobre ele. Ele assentiu, compreendendo. Leve o tempo que precisar. Estarei aqui quando você estiver pronta. Depois que ele saiu, sentei-me entre meus pertences encaixotados, sentindo-me estranhamente calma. Pela primeira vez em semanas, o futuro não parecia um vazio vasto e assustador. 2 dias depois, Isadora me convidou para almoçar. Ela me disse que Dr. Marcos estava fora de si com a decisão do Ricardo. Ela parecia diferente, de alguma forma mais leve, com um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Dr. Marcos não entende por que Ricardo abandonaria tudo por... Ela fez uma pausa. Por uma mulher? Por si mesmo, corrigi gentilmente. Ele fez isso por si mesmo. Ela sorriu. Sim, suponho que sim. Antes de nos despedirmos, ela colocou algo na minha mão. Uma pequena bolsa de veludo. Dentro havia um anel de safira vintage. Era da minha avó, explicou. Dr. Marcos nunca gostou. Disse que não era impressionante o suficiente para uma esposa Almeida, mas é a única coisa que tenho da minha família. Ela fechou meus dedos em volta dele. Quer você e Ricardo se reencontrem ou não, eu quero que você fique com ele. Um lembrete para manter sua própria luz, mesmo quando outros tentam apagá-la. Tentei recusar, mas ela insistiu. Não era um anel de noivado, ela disse. Era solidariedade entre mulheres que se entendiam. Acabei me mudando, mas não para o apartamento menor que eu havia planejado, mais perto da minha escola, com uma horta onde eu pudesse cultivar as ervas que sempre quis experimentar. Parece certo. Tomar decisões com base apenas no que eu quero, não no que se encaixa na vida de outra pessoa. Ricardo e eu temos conversado com cautela e honestidade. Sem grandes gestos, sem pressão, apenas um café por semana. Conversas que descascam, camadas de suposições e expectativas que nunca examinamos antes. Ele está diferente, longe da sombra da família, mais engraçado, mais relaxado.
mais genuinamente ele mesmo. Na semana passada, ele perguntou se poderíamos tentar de novo, começar do zero. Eu disse que não estava pronta, que precisava saber quem eu sou sem ele antes de poder considerar quem eu poderia ser com ele. Eu entendo, ele disse. E acredito que realmente entendia. Estou usando o anel de safira da Isadora na minha mão direita hoje. Não como uma promessa a ninguém, mas como uma promessa a mim mesma. De nunca silenciar a minha própria voz, de nunca comprometer o meu valor, de nunca aceitar ser vista como inferior. Não sei se eu e o Ricardo encontraremos o caminho de volta, um para o outro. Não sei se as mudanças que ele está fazendo vão durar. Não sei se algum dia poderei confiar plenamente nele novamente. Mas eu sei de uma coisa. Sair daquele restaurante foi a coisa mais difícil e mais necessária que já fiz. Às vezes, os passos mais difíceis são aqueles que te levam de volta a si mesma. Atualização. 6 meses. 6 meses se passaram desde aquele jantar fatídico e parece que foi ontem, e uma vida inteira atrás. Estou sentada na varanda das Yetusad, minha nova casa. Sim, da minha casa. Um pequeno sobrado com persianas azuis e um bordo no jardim da frente. Usei o dinheiro que estava economizando para o casamento como entrada. Cada parcela da hipoteca parece uma afirmação. Isto é meu, conquistado por mim, escolhido por mim. Ricardo e eu tentamos. Tentamos mesmo. Por 3 meses, reconstruímos nosso relacionamento do zero. Conversas honestas, terapia de casal, limites, cuidadosos. Ele permaneceu no novo emprego, apesar da pressão crescente do pai, Dr. Marcos Almeida, para retornar aos negócios da família. Ingressou em um grupo de apoio para adultos que lidam com pais controladores. Estava fazendo tudo certo. E, no entanto, algo fundamental havia mudado. Cada vez que ele me levava para jantar, eu me pegava observando o restaurante, ficando tensa ao ver homens mais velhos que se pareciam com o Dr. Marcos. Cada vez que ele me apresentava a colegas, eu analisava suas expressões em busca de sinais de julgamento ou descaso. A confiança que havia sido quebrada não estava se recuperando, apesar dos esforços de ambos. Há 2 meses, estávamos jantando na minha casa, quando finalmente criei coragem para dizer o que estava sentindo. Acho que não podemos consertar isso, disse eu em voz baixa. Ele pousou o garfo com uma expressão triste, mas não surpresa. Por causa do meu pai? Não, respondi com sinceridade. Por nossa causa. Porque agora eu sei o que preciso em um parceiro. E você sabe o que precisa se tornar para si mesmo. E eu não acho que podemos dar essas coisas um ao outro enquanto estivermos juntos. Ele assentiu lentamente. Eu estava com medo de que você dissesse isso. Eu também senti. Choramos juntos naquela noite, lamentando não apenas o que havíamos perdido, mas também o que aprendemos tarde demais. Ele me deu um beijo de despedida na porta, recusou o anel de safira da Isadora quando tentei devolvê-lo e saiu da minha vida com dignidade e elegância. Dr. Marcos enviou uma breve nota formal. Ricardo me informou sobre sua separação definitiva. Desejo-lhe sucesso em seus empreendimentos futuros. Vindo dele foi praticamente um abraço caloroso. Isadora e eu ainda nos encontramos para um café de vez em quando. Ela voltou a pintar, algo que abandonou quando se casou com um membro da família Almeida. No mês passado, ela me mostrou uma aquarela que fez de 2 mulheres sentadas à beira-mar. Somos nós, disse ela. Em outra vida, fui promovida a professora titular na minha escola, com um aumento salarial modesto, mas significativo. Comecei a namorar novamente, com cautela e de forma seletiva. Nada sério ainda, mas estou aberta à possibilidade. Mais importante, estou completa sozinha de um jeito que nunca estive antes. Meus amigos brincam que eu deveria escrever um livro. Como sair de um restaurante chique mudou a minha vida. Talvez um dia eu escreva. Por enquanto, estou contente em sentar na minha varanda, observando as folhas mudarem de cor no meu bordo, sentindo o peso do anel da Isadora na minha mão direita. Um lembrete da mulher que não saiu e da mulher que saiu. Semana passada,
Encontrei o Ricardo em uma cafeteria no centro da cidade. Ele estava com uma mulher que eu não reconheci, rindo de algo no celular. Ele olhou para cima e me viu, seu sorriso vacilando um pouco antes de se recuperar. Trocamos gentilezas, atualizações breves. Quando me virei para sair, ele tocou meu braço gentilmente. Obrigado, disse ele simplesmente. Por quê? Por ter tido a coragem que eu não tive, por me mostrar o que significa se valorizar. Sorri. Um sorriso genuíno, sem a dor que acompanhava os pensamentos sobre ele há tanto tempo. Cuide-se, Ricardo. Eu cuido, respondeu ele. Pela primeira vez eu realmente cuido. Ao me afastar, senti a última peça de um quebra-cabeça complicado se encaixar. Às vezes, amar alguém significa deixá-lo. Às vezes, o final feliz não é o conto de fadas que imaginamos, mas a realidade que construímos para nós mesmos. Tijolo por tijolo, escolha por escolha. Tirei o anel de safira do dedo e o guardei no bolso. Eu não precisava mais daquele lembrete. Tornei-me o lembrete da força, do valor, do poder de ir embora quando ficar custaria muito. Valeu a pena? A dor, a perda, o recomeço? Ao destrancar a porta da minha casinha azul, só minha, sei a resposta com uma certeza profunda. Sim.